Bom pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo, espero que gostem. 10 fatos fascinantes sobre o assustador Megalodon. De aproximadamente 23 milhões a 2,6 milhões de anos atrás, o tubarão Megalodon, também conhecido como Carcharodontis megalodon ou Meg, foi um dos maiores e mais poderosos predadores de ápice que já existiram. Essa besta gigantesca espreitava os oceanos, fazendo pouco mais do que devorar tudo em seu caminho. Era a máquina de matar definitiva. Com crédito aos pesquisadores que estudaram os fósseis do Meg, agora sabemos mais sobre esse pesadelo do oceano do que nunca. Embora os fatos sejam fascinantes, estão longe de ser reconfortantes. Megalodon era um tubarão arrancado diretamente de um filme de monstros. Top 10 avistamentos mais recentes. Na Terra, existem 5 grandes oceanos cobrindo 71% da superfície, contendo mais de 1,3 bilhão de quilômetros cúbicos, 312 milhões de mi3 de água. Com esse tamanho em mente, não é surpresa que mapeamos apenas menos de 10% do oceano global usando tecnologia de sonar moderna. Nós realmente podemos não saber o que está à espreita sob a superfície da água. Em 1928 e 1933, avistamentos de um tubarão monstruoso com mais de 12 metros, 40 pés, de comprimento foram relatados na costa de Rangiora, Nova Zelândia, pelas mesmas pessoas nas duas vezes. Mais notavelmente em 1918, o naturalista australiano David G. Stiad falou com homens que estavam pescando perto de Brogenten Island, Nova Gales do Sul. Eles revelaram a ele que um tubarão do tamanho de uma baleia azul apareceu e devorou todos os seus potes de lagostim, que tinham aproximadamente 1 metro, ou 3,3 pés, de diâmetro. Os homens explicaram que, à medida que o tubarão passava, a água fervia em um grande espaço e eles estavam com muito medo de retornar à água. Apesar desses avistamentos recentes, os especialistas ainda acreditam que o Meg foi extinto há 2,6 milhões de anos. Top 9 poderoso predador. O Megalodon médio pesava de 50 a 70 toneladas e media cerca de 11 a 13 metros, 36 a 43 pés, de comprimento, mas os maiores indivíduos pesavam possivelmente até 100 toneladas e podem ter atingido até 20 metros, 66 pés, de comprimento. De qualquer forma, o Megalodon era um dos predadores mais poderosos da água. Se você imaginar dentes afiados presos a uma fera do tamanho de um ônibus de 2 andares, é com isso que estamos trabalhando aqui. Kronosaurus e Leopleurodon da era Mesozoica eram grandes, mas nem perto desse tamanho, pois pesavam apenas no máximo 40 toneladas. O método de matar do Meg era brutal, ao contrário de outros tubarões que atacavam o tecido mole de suas presas, como o ventre ou as barbatanas, o megalodonte era capaz de morder o osso. Um fóssil de baleia descoberto por cientistas mostrou fraturas de compressão por baixo, causadas pelo Meg batendo sua cabeça na barriga macia da baleia, o que atordoava a presa antes de ser devorada. Os cientistas também acreditam que os megalodontes viajavam em grupos, permitindo-lhes ainda mais poder em números. Top 8 o nome é dente grande. O nome Megalodon se traduz em dente grande e certamente fez jus ao nome. Os dentes variam em tamanho de 8 a 19 centímetros, 3 a 7 polegadas, e os caçadores de dentes estão sempre à procura de encontrar mais para suas coleções. No entanto, um dente de 19 centímetros à venda é raro, e apenas um punhado foi encontrado, então eles custam dezenas de milhares de dólares. Os dentes de 8 centímetros, 3 polegadas, do grande tubarão branco seriam dentes de bebê para o Meg. Essa fera dos oceanos perderia seus dentes rapidamente, caindo até 20 mil em sua vida, muitas vezes por morder presas. Felizmente, eles tinham 5 fileiras de dentes, então sempre havia muitos backups. A maioria dos dentes de Megalodon vendidos online foram desgastados pela alimentação excessiva, provando que este era um gigante que estava sempre com fome. Top 7 festejando com as baleias jubarte. Quando você é uma grande fera, você vai ter um grande apetite. As mandíbulas abertas do Meg podem medir até 3,4 metros por 2,7 metros, 11x 8,9 pés. Eles se banqueteavam com presas de todos os tamanhos diferentes, desde animais menores, incluindo golfinhos, tubarões e tartarugas marinhas, até grandes baleias jubarte. Devido às suas mandíbulas poderosas, com uma força de mordida entre aproximadamente 110.000 e 180.000 newtons, o Meg pode causar danos graves ao crânio de uma baleia.
Ossos de baleia fossilizados foram recuperados com as marcas dos dentes de Meg gravadas na superfície, mostrando seus hábitos alimentares há milhões de anos. Alguns ossos ainda têm as pontas dos dentes ainda encaixadas, que provavelmente se partiram durante um frenesi de alimentação. Hoje, os grandes tubarões brancos ainda atacam as baleias jubarte, mas tendem a atacar mais os filhotes, os adultos doentes ou aqueles em perigo para uma morte mais fácil. Top 6. Eles não eram incomuns. Durante o auge de sua existência, os megalodontes podiam ser encontrados nos oceanos de todo o mundo. Os fósseis restantes que pertenciam a esses monstros foram encontrados na América do Norte e do Sul, Europa, África, Porto Rico, Cuba, Jamaica, Ilhas Canárias, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Malta, Granadinas e Índia. Se estava debaixo d'água na época e havia comida para comer, você pode apostar que Meg morava lá. Eles também tinham uma longa vida útil de cerca de 20 a 40 anos, mas os megalodontes mais saudáveis e bem alimentados viveriam ainda mais. Outra vantagem que eles tinham era ser um animal homeotérmico, o que significava que eles eram capazes de manter uma temperatura corporal interna estável, independentemente do ambiente, de modo que os oceanos não tinham limites para eles. Embora seja improvável que possamos encontrar um megalodon novamente, não vamos esquecer que o caranguejo Yeti só foi descoberto em 2005, quando os exploradores levaram um submarino a 2.200 metros, 7.200 pés, abaixo da superfície para encontrá-los vivendo em fontes hidrotermais. Nunca diga nunca. Top 5. Eles estavam em águas rasas. É difícil acreditar que uma fera do tamanho de Meg possa ser encontrada em qualquer lugar, exceto nas partes mais profundas do oceano. No entanto, descobertas recentes provam que eles se aventuraram perto das costas para dar à luz, pois esses predadores preferiam fazê-lo nas águas rasas e quentes próximas às costas. Pesquisadores da Universidade da Flórida confirmaram que descobriram fósseis de um viveiro de megalodontes de 10 milhões de anos localizado no Panamá. Eles encontraram mais de 400 dentes fósseis, coletados em águas rasas, que pertenciam a Megs juvenis. Outros viveiros foram encontrados na região de Bon Valley, na Flórida, e em Calvert Cliffs, em Maryland. Embora os recém-nascidos ainda fossem grandes em tamanho, com média de 2,1 a 4 metros, 7 a 13 pés, eles ainda eram vulneráveis a predadores, como outros tubarões. Como recém-nascido no oceano, quase nenhum lugar é seguro, mas os megalodontes fizeram o possível para dar a seus filhotes uma chance de vitória. Top 4. Eles foram rápidos. Não só o Meg era enorme, também era muito rápido. Em 1926, o pesquisador Emil Erich fez uma descoberta revolucionária, descobrindo uma coluna vertebral de um único megalodon contendo 150 centros vertebrais. A partir disso, os pesquisadores do megalodonte puderam aprender mais sobre o comportamento desse tubarão gigante. Devido ao formato da coluna, a Meg foi capaz de prender a presa em suas poderosas mandíbulas e depois sacudi-la violentamente de um lado para o outro enquanto a carne se rasgava do osso. Isso é o que os tornava tão perigosos na água, uma vez que eles tinham suas presas, não havia escapatória. Além disso, devido à sua forma, eles conseguiram atingir velocidades de pelo menos 32 km por hora ou 20 milhas por hora, o que é notável considerando seu tamanho gigantesco. Sua velocidade de cruzeiro foi estimada em 18 km por hora ou 11 milhas por hora. Essas velocidades permitiriam que eles nadassem mais do que muitas espécies. Dr. David Jacobi, da Sociedade Zoológica de Londres, explicou: o megalodonte era um enorme predador que parecia cruzar os oceanos a velocidades incomparáveis com qualquer espécie de tubarão presente hoje. Top 3. Eles provavelmente morreram de fome. Embora não haja evidências sólidas ligadas exatamente ao motivo pelo qual o megalodon foi extinto, acredita-se fortemente que seu enorme apetite se tornou problemático para eles. Cerca de 2,6 milhões de anos atrás, o nível do mar mudou rapidamente, e isso teve um impacto notável nas fontes de alimento do Meg. Cerca de um terço de todos os grandes mamíferos marinhos foram extintos nessa época, e qualquer alimento sobrando teria sido consumido por caçadores menores e mais ágeis do oceano. Basicamente, a competição era acirrada, e o Meg precisava de uma enorme quantidade de isca apenas para manter a temperatura corporal para sobreviver. A população do Meg atingiu o pico durante a metade da época do Mioceno, que ocorreu de 23 a 5,3 milhões de anos atrás.
Eles foram encontrados principalmente perto da Europa, América do Norte e Oceano Índico, mas no início de sua extinção, durante o Plioceno, 2,6 milhões de anos atrás, eles começaram a viajar mais para as costas sul-americana, asiática e australiana. Top 2. Eles já foram confundidos com dragões. No século XVII, o naturalista dinamarquês Nicolas Steno identificou os dentes do megalodon. Antes disso, os dentes fossilizados eram chamados de pedras da língua e acreditava-se ser de dragões ou grandes cobras conhecidas como o dragão-serpente. Acreditava-se amplamente que um dragão perderia a ponta da língua em combate ou na morte e se transformaria em pedra. Os dentes, ou línguas, seriam coletados pelos camponeses, pois acreditavam que os protegiam contra picadas de cobra e envenenamento. Quando Steno revelou que estes eram dentes de megalodon e não as pontas da língua dos dragões, foi o início da dissipação do mito de que os dragões existiram. Em vez disso, havia monstros ainda maiores agora para se preocupar. Top 1. Mega debacle. Em 2013, quando todos achavam que era seguro voltar para a água, o Discovery Channel lançou um documentário intitulado Megalodon: The Monster Shark That Lives. Exibido durante sua popular Semana do Tubarão, o programa exibiu imagens de megalodontes, incluindo uma imagem dos arquivos da Segunda Guerra Mundial, de um tubarão gigante com uma cauda de 64 pés até a extensão da barbatana dorsal. É justo dizer que a comunidade de amantes de tubarões não ficou impressionada. O ator americano Will Wheaton disse: "Ontem à noite, o Discovery Channel traiu essa confiança durante sua maior semana de exibição do ano." O Discovery Channel não é dirigido por pessoas estúpidas, e isso não foi algum tipo de erro. Liberada de apresentar uma obra de ficção mais adequada para o canal Sci-Fi como um documentário verídico e factual. Isso é nojento, e quem tomou essa decisão deveria se envergonhar. Estes são os 10 fatos fascinantes sobre o assustador megalodon. Muito obrigado por assistir.